prazer estar aqui com os irmãos. Marcos 4, a partir do versículo 35, nós vamos ler até o capítulo 5, verso 28. Leiamos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 5:1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera no endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Meus amados, oremos. Senhor,
como a Tua palavra é rica, Deus, como a Tua palavra é preciosa. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós reconhecemos a grandeza do Teu ser e nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Deus, e queremos ser sensíveis ao Senhor. Que não prevaleça a nossa vontade, nosso intento, nosso querer, mas que o Senhor seja manifesto ao lugar. Que o Senhor seja revelado, que o Senhor seja proclamado e que cada coração aqui receba a Sua palavra dentro da Tua vontade soberana, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos para um texto maravilhoso como este da palavra de Deus, é fato que nós vamos ver aqui o quanto nós precisamos de Deus. Muito embora haja essa consciência, nem sempre conseguimos viver dentro desta verdade. Porque este é o eterno conflito do homem. Precisar de, depender de. E isso foi o que aconteceu exatamente no Éden. Quando o homem viu a possibilidade de se emancipar de Deus, quando o homem viu a possibilidade de se tornar semelhante a Deus, ele imediatamente agarrou em desobediência aquilo que Deus havia determinado. E ao fazer isto, o homem disse: Deus, deixe que eu administre a minha vida. O homem disse: Senhor, a partir de agora as decisões são minhas. E quando o homem tomou esta decisão, e quando o homem assumiu esse propósito, muito embora sem perceber as consequências que este ato poderia provocar sobre a sua existência e a sua descendência, ele o fez por interesse. Por isso que eu digo que depender de Deus é um eterno conflito. É a luta que travamos no nosso dia a dia. Nós precisamos de Deus, mas nós não queremos depender de Deus. Nós nos lembramos de Deus em certos momentos, mas na maior parte do tempo nós somos independentes de Deus. Quando o homem fez isso, quando o homem pecou e quando o homem tomou a decisão de comer do fruto que não deveria comer, o homem percebeu onde ele estava e percebeu o estado em que ele estava. Mas o homem percebeu uma coisa, que apesar da sua desobediência, apesar da sua tentativa de ser independente, Deus continuava ali. E Deus o procurou. Deus foi até ele. E Deus o chamou pelo nome. Deus estava ali com ele. Quando o homem procurou ser independente de Deus, o homem começa a perceber, pelas palavras do Senhor, em acusação ao inimigo que se manifestara na serpente, que um eterno conflito, que um permanente, conflito, se estabeleceria com o inimigo. Mas o homem não tinha noção do quanto o inimigo ganharia espaço para agir. Então o conflito se estabeleceu com o inimigo, a partir de então. Sem perceber o que aconteceria quando disse que queria ser independente de Deus, o homem incorporou à sua existência o sofrimento, em todas as esferas de sua existência. O eterno problema do sofrimento, o inexplicável problema do sofrimento. Deus não estabeleceu o sofrimento. Quem optou para que o sofrimento fosse incorporado à existência humana foi o homem na sua tentativa de ser Deus. E por fim, como consequência da sua desobediência, a morte passou a existir na raça humana, e ao qual o homem teria que voltar.
Tudo isto, meus amados, que falamos, nós vemos exatamente neste texto que lemos. Todas as consequências da independência de Deus, nós vemos nesse texto que nós lemos. E nós começamos a ver aqui, olhar e descobrir o que estava acontecendo. E nós vamos ver que esses fatos que são narrados aqui no livro de Marcos estão acontecendo no início do ministério do Senhor Jesus. Jesus havia sido batizado por João Batista às margens do Rio Jordão, próximo à antiga cidade de Jericó. Ali o batismo de Jesus aconteceu. Jesus foi apresentado ao mundo. O Pai o revela ao mundo. Eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Imediatamente Jesus é levado então a confrontar-se exatamente com o inimigo que estava se opondo a Deus. E Jesus é levado a uma alta montanha e ali ele tem um encontro com Satanás. E por 3 vezes Jesus resiste a Satanás com a palavra de Deus. E se mantém firme ao propósito de sua vinda ao mundo. Imediatamente Jesus deixa então Satanás. Ali está estabelecido o início do reino. O reino de Cristo. A oposição contra o inimigo. O espaço de Satanás estava limitado. Jesus o limita. E Jesus vai reconquistar aquilo que Satanás usurpou. Porque nunca foi dele. Meus amados e queridos, aí nós vemos Jesus deixando Satanás e imediatamente começa o seu ministério. Acontece as bodas em Caná da Galileia. Logo em seguida, Jesus desce para Jerusalém e ocorre a primeira purificação do templo. Jesus vê o templo sendo transformado num grande covil de mercadores e interesseiros. E Jesus os expulsa dali. Vendo o que acontecia, um homem ficou fascinado com tudo isso e procura Jesus à noite, é Nicodemos, o príncipe judeu. Jesus então deixa Jerusalém e retorna a Galileia, seu ponto de trabalho, seu início de ministério. Mas Jesus não volta pelo caminho tradicional dos judeus. Jesus volta por Samaria. E ao voltar por Samaria, ele tem um encontro no poço de Jacó com uma mulher. Chegando em Samaria, atravessando Samaria, Jesus na Galileia chama os seus discípulos. E logo em seguida a isso, nós vemos exatamente o seu ministério ao redor do grande lago da Galileia, que é onde nós estamos nesse momento, nesse texto que nós acabamos de ler no livro de Marcos. Jesus está ensinando. O mestre está ensinando, o mestre se assenta, as pessoas ouvem. Muita gente, Jesus vai para dentro de um barco, o barco se afasta um pouco à margem, para que todos possam ouvi-lo. Ao final de sua exposição, Jesus manifesta o seu desejo aos seus discípulos: vamos atravessar o mar, vamos a outra região da Galileia. Muito embora a maior parte de seus discípulos fossem pescadores, homens habilitados, homens conhecedores profundamente das características do mar da Galileia, eles sabiam que ao final do dia era o horário menos favorável para se atravessar os 21 quilômetros de extensão do grande lago de Genezaré. Esse lago estava a 213 metros abaixo do nível do mar, o mais profundo lago de água doce do mundo. Ali estavam então eles atravessando. As cadeias de montanhas que circundam a região favorecem a entrada de ventos fortíssimos nesse período do dia. E as tempestades eram absolutamente comuns. Mas nada disso impediu o propósito do Senhor Jesus. Ele tinha algo a fazer. E Jesus vai então atravessando o mar e deita-se no barco e dorme. De repente, o grupo de barquinhos, vários barcos estavam ali. E eram barcos, provavelmente, barcos de 8 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Característica dos barcos daquela época, descobertas
recentemente, em 1985, numa baixa de água incrível do Mar da Galileia. Descobriu-se um barco do século I, provavelmente muito similar ao que Jesus usava. Eram pequenas embarcações. Eles estavam já se distanciando da praia quando a tempestade chega. Uma tempestade forte. As águas, na verdade, os impulsionavam. Eles perderam o controle das embarcações. O limite dos barcos estava sendo desafiado. E aqueles homens começaram a ver que a sua existência estava sendo colocada em risco. Não só a deles, mas das outras embarcações também. E todos, nesse momento, começam a ver que a sua vida era pequena demais diante da fúria da própria natureza. E eles começam a perceber o quanto nós somos limitados como homens. E o quanto nós não temos condições de sobreviver de forma tão independente em nossa vida. Jesus estava ali, no barco, assim como Deus estava lá no Éden. Jesus estava no barco, assim como está conosco, pois a palavra de Deus diz que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Apesar do estado de Adão e Eva diante das circunstâncias do pecado, Deus estava ali. Apesar dos nossos pecados, Deus está conosco. Apesar dos pecados dos discípulos, Jesus estava no barco. Deus estava ali. As circunstâncias nunca serão maiores do que Deus. Nunca, jamais. Nada pode ser maior do que Deus. Deus transcende tudo que existe. Jesus dormia, os discípulos o acordam, os despertam. Imediatamente ele repreende a fúria da natureza. O mar se acalma, os ventos cessam. E o Senhor da vida manifesta-se. O Senhor da vida. Interessante isso. Jesus manifesta a sua palavra e todas as coisas lhe obedecem. Que fantástico nós olharmos para isso, irmãos. Que fantástico. É a palavra do Criador. É o Logos de Deus. É a segunda pessoa da Trindade bendita. É da boca de onde todas as coisas surgiram. Tudo que veio a existir veio pelo Logos de Deus. E todas as coisas lhe obedecem. Todas as coisas lhe obedecem. Aquieta-te, cala-te, e a tempestade passou. Somente aqueles homens viram aquilo, contemplaram aquilo, se surpreenderam com aquilo, e perceberam que para entender aquilo, não poderia ser com olhos e com conhecimento puramente racional. Eles precisavam mais. E é neste momento que Jesus os confronta e os leva a ter consciência de que o que está diante dos olhos deles só pode ser entendido, compreendido e percebido pela fé. Deus estava ali. Apesar do limite e da independência do homem, Deus continuava. Mas o propósito de Jesus era atingir a margem leste do Mar da Galileia. Jesus queria chegar à região de Gadara. Aquela região, provavelmente numa terra pequena, uma região pequena chamada Curse, onde um despenhadeiro enorme está à margem, leva até a margem do Mar da Galileia. Ali naquela região vivia um homem. Um homem que vivia sob contínuo tormento do inimigo. Não só um tormento gerado pela tentação natural, que todos nós sofremos. Não só um tormento gerado pela sedução do engano ao mundo, ou pelo mundo,
que nós somos induzidos a ter. Mas aquele homem vivia sobre opressão e sobre possessão. Ele estava, na verdade, sendo habitado por uma multidão de demônios. Jesus cruzou o mar da Galileia para encontrar-se particularmente com este homem. Se havia dois homens, conforme a narrativa de um outro evangelista, provavelmente esse se destacava mais. Assim como Jesus veio um dia também ao nosso encontro, Jesus foi ao encontro desse homem. E quando Jesus vai ao nosso encontro, amados, Ele o faz para trazer libertação e para limitar a ação do inimigo sobre nossa vida. Ali estava o gadareno. A situação daquele homem era calamitosa. Entre todas as coisas horríveis que o texto narra, uma coisa me chama a atenção. Aquele homem vivia na região dos sepulcros, ou seja, aquele homem vivia em contínuo estado de isolamento social. Aquele homem estava separado da sociedade, separado da família, separado dos amigos, separado de todos que ele conhecia. Ele vivia ali clamando dia e noite, dia e noite, dia e noite. O seu estado de tormento era contínuo. Só um poderia limitar o mal na vida daquele homem. E aí isso me faz lembrar a mãe de todas as profecias. A profecia que Deus proferiu a Adão e Eva lá no Éden. Quando ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é o descendente da mulher, que veio para ferir a cabeça da serpente e limitar a sua ação. Jesus libertou aquele homem. Pela palavra e pela autoridade de Cristo, manifesta-lhe aquela vida foi liberta da opressão que o separava, que o isolava da sociedade. Uma vez liberto, este homem imediatamente tornou-se uma testemunha do Senhor Jesus. Já não era mais aquele ser que perambulava pelos sepulcros, longe de todos. Era alguém que estava ali sentado, ouvindo o Senhor Jesus. E este homem torna-se a testemunha de Jesus. Este homem agora tinha liberdade em Cristo. E ele vai à região de Decápolis testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E sabe, esta liberdade só Cristo pode dar. Porque Cristo tem autoridade para limitar a ação do inimigo. Cristo tem autoridade para libertar o homem da opressão e da ação do inimigo. Cristo tem a liberdade de impedir que o engano de Satanás cegue os nossos olhos para tantas verdades de Deus e tantas mentiras que carregamos por toda a nossa existência, que na verdade nunca existiram, mas foram geradas pelo engano de Satanás para que fôssemos escravizados por ele. E só nos libertamos disso quando nossa vida estiver sob o contínuo controle do Senhor Jesus. Mas isto requer de nós mortificação, isto requer de nós aniquilação, isto requer de nós contínuo derramar diante da presença de Deus, porque do contrário seremos seduzidos pelo mal. Vida cristã, amados, não é dominical. Vida cristã não é igreja. Vida cristã é viver Jesus 24 horas por dia. Cristianismo é nova vida. Cristianismo é mortificar o velho para que o novo viva. Cristianismo é ser Cristo. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que temos liberdade em Cristo para não sermos oprimidos por Satanás. Temos liberdade em Cristo
para sermos luz, porque uma nova vida está em nós. Temos liberdade em Cristo para continuarmos a limitar a ação do inimigo e para impedir que novas vidas e mais vidas e outras vidas continuem vivendo sobre a opressão e a possessão de espíritos do mal. Meus amados, tudo isso aconteceu entre o Mar da Galileia e a região de Gadara. Jesus cumpriu o seu propósito e voltaram. Os barquinhos voltaram, atravessaram o mar sereno, tranquilo, e chegaram novamente a outra margem. Provavelmente a região de Cafarnaum. Ali uma multidão esperava Jesus. Jesus voltou de Gadara e, em meio aos clamores, em meio às pessoas que estavam ali, em meio às circunstâncias, tantas pessoas queriam ver, falar, ouvir Jesus. No meio de tudo aquilo, uma mulher estende a mão e toca o Senhor Jesus. E aí nós começamos a perceber o quanto o sofrimento nos limita. O sofrimento é um grande mistério, impossível de ser explicado. Mas é uma coisa nós sabemos, que quando o homem proclamou a sua independência de Deus, ele foi incorporado à existência de todas as coisas. Muitas coisas passaram a surgir a partir do pecado, entre eles o sofrimento. Ali no meio da multidão estava uma mulher que há 12 anos vivia mais uma vez em estado de isolamento social. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo contínuo de sangue. E isso, dentro da lei judaica, a isolava do convívio social. Ela não podia participar da comunidade. Ela não podia participar das festividades. Ela não podia ir ao templo. Ela não podia ouvir a palavra. Ela tinha que viver isolada. Aquilo, na verdade, a transformava numa pessoa fora de qualquer convívio. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que essa mulher que chegara ao limite da sua existência, ao ouvir falar do Senhor Jesus, essa mulher não pensa, ela age. Ela vai dizer: somente se eu tocar nas suas vestes. E ela é movida por um impulso que a gente desconhece, que se chama fé. E ela vai e toca o Senhor. Porque quem sabe no seu coração, na sua mente, na sua alma, estava lá bradando a voz do salmista que dizia que o Senhor é quem sara os quebrantados de coração, Ele cura as feridas. Se o Senhor é quem cura as feridas, Senhor, eu vou te tocar. Assim que tocou o Senhor, com fé, o seu sofrimento cessou. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Quem me tocou? Apesar do pecado, sabe, Deus não nos abandonou. Aos pés do Senhor, essa mulher declara o que aconteceu. E pela fé, o Senhor nos permite ver que, apesar do sofrimento, nós encontramos alívio na sua pessoa. Apesar do sofrimento, nós podemos ter descanso sob o seu cuidado. Apesar do sofrimento, nós podemos ter a resposta de Deus para abrandar a nossa necessidade. Mas isso somente vai acontecer se manifestarmos fé. Porque a fé nos leva a ver o Senhor. A fé nos leva a tocar o Senhor. A fé nos permite provar o cuidado do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por fim, no meio de tudo isso, um homem, quem sabe o mais importante homem daquela região, ele era o líder da sinagoga, ele era o responsável pela organização da sinagoga, ele respondia pela adoração,
ele respondia pelo culto, ele respondia por cuidar, por guardar, por preservar os pergaminhos tão sagrados, tão preciosos. Esse homem era respeitado por todos. Ele preservava a lei, ele conhecia os princípios. Mas a sua filha estava enferma. Um dos evangelhos diz que ela estava moribunda. O limite da existência daquela menina era claro. Nada. Nenhuma tradição. Nada limita Jairo. Ele avança em direção a Jesus. Homens tentam segurá-lo. Nada limita Jairo. Movido, impulsionado pela fé, Jairo se joga aos pés de Jesus. E Jesus disse: levante-se, Jairo. Vamos. Mas nesse momento alguns homens chegam e dizem: Jairo, pode parar, desiste. A sua filha partiu. Não há mais esperança. Deixe o mestre. E Jesus disse: não, continuemos. Vem Pedro, João, Tiago, venham comigo. Entraram, chegaram à casa, entraram no cômodo onde estava a menina. Jesus a toma pela mão. Talita cumi. A menina levanta, saltitante. Jesus dê-lhe comida. Meus amados, quando nós olhamos isso, nós vemos que Deus, apesar da nossa independência, apesar do nosso erro, do nosso pecado, apesar da morte ter passado a marcar a existência do homem, Deus não desiste de nós. A filha de Jairo morreu e ressuscitou. Assim também Jesus fez com o filho da viúva de Naim. Assim ele fez com o seu querido amigo em Betânia, Lázaro. Jesus os trouxe novamente à vida. Muito embora essa vida ainda fosse limitada ao seu corpo, Jesus os trouxe de volta. Era um testemunho que Jesus declarava. Um testemunho que iria se consumar em sua própria vida. Quando ele foi morto e ressuscitou dos mortos. Quando ele ressuscita com um corpo glorificado. E com esse corpo glorificado ele ascende aos céus. Então a morte estava vencida. A morte já não era mais o limite. Jesus olhava e via que a morte agora declarava que a morte não era mais o limite. Muito embora ela tenha sido a consequência do pecado, Jesus agora libertara o homem desta consequência. E o homem passara a ter a esperança da ressurreição, da vida eterna. E de ser ressurreto, não só na sua alma, mas sim no seu ser. Porque Jesus morreu por nós como seres completos, como homens. E Deus nos ama como Ele nos fez. O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vida. Meus amados, gostaria de concluir e dizer: nós precisamos de Deus. Nunca pergunte: será que eu preciso de Deus? Declare, revele, manifeste. Nós precisamos de Deus. Por isso, nosso viver tem que ser nele. Porque apesar do nosso pecado, apesar da nossa luta com a nossa velha natureza, apesar da nossa contínua tentativa de ser independente, Deus continua conosco. Assim como esteve no Éden, assim como esteve no Pai. Esse mesmo Deus limita a ação do inimigo para que o engano, a opressão, não mutile mais as nossas vidas.
e Ele o fará. Assim como Ele imitou a ação de Satanás, Ele fará também em nossa vida. Este mesmo Deus estará conosco em todas as circunstâncias da vida, seja no sofrimento, seja em qualquer uma. Ele vai prover o melhor para nós, assim como Ele proveu o melhor àquela mulher naquele dia. E por fim, Ele nos assegura com a vida eterna, quando a morte limitar a nossa jornada, porque essa é a garantia da sua própria existência, como Deus homem, por toda a eternidade, sentado no trono eterno de Deus. E nisso nós podemos descansar. Meus amados, precisamos de Deus. Tenhamos consciência disso. Vivamos em consciência disso. Quebremos a nossa vida diante do altar de Deus. Nós precisamos de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Opera agora na tua igreja segundo a tua vontade. E opera nos corações pela sua graça. Opera sobre cada vida dentro do teu propósito santo. E manifesta sobre todos a tua bênção e o teu cuidado, para que a sua palavra seja verdadeira e clara. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa igreja, pelas vidas que aqui estão. Eu te louvo em nome de Jesus.